Olá, boa noite. Veja agora o que é notícia no Parlamento de Minas. Projeto que aumenta a cobrança para assistência à saúde no IPSENG entra em fase de votação no plenário. Emenda à Constituição pode isentar de contribuição previdenciária militares com doença incapacitante. Moradores de Ouro Preto criticam mineração na Serra do Botafogo. Fique com a gente, o Jornal da Assembleia já está no ar. Deputados contrários ao projeto que aumenta a contribuição para a assistência à saúde pelo IPSENG fizeram obstrução no plenário. Eles alegam que a proposta do governador Romeu Zema vai impactar nos serviços prestados aos servidores e diminuir a renda da categoria. O texto chegou à Assembleia em abril e tem enfrentado resistência. Ao longo da tarde, a oposição tentou obstruir a votação. 2 requerimentos foram analisados. Um pedia a alteração da ordem da pauta, passando o projeto do IPSENG para o primeiro da lista. O pedido foi acatado pela maioria do plenário. O outro requerimento pretendia adiar a apreciação do texto. Durante a fase de encaminhamentos, deputados contrários à proposta ocuparam a tribuna e apontaram o que consideram prejuízos para os servidores públicos. Existem questões aqui que, com muita clareza, poderiam ser judicializadas, como a cobrança do valor do IPSENG sobre o 13º, como a impossibilidade de excluir definitivamente do rol de atendimento a possibilidade da internação domiciliar. Ora, se o usuário do serviço precisar da internação domiciliar, o IPSENG não vai prover isso para ele? Esse projeto, ele anula aquele reajuste pífio de 4,6% de aumento que foi dado pelo Zema, de recomposição da inflação, anula completamente. A perda do poder aquisitivo do servidor será maior do que aquela mixaria que ele deu no reajuste. Da forma que o Zema quer tocar o Estado, achando e encontrando a culpa das contas do Estado no lombo do servidor, só há uma solução: é uma paralisação geral. É paralisação geral do serviço público, porque aí eles entendem. A proposta do governo aumenta em 1,2 pontos percentuais o índice de contribuição dos servidores com mais de 59 anos. Assim, eles passariam a ter um desconto de 4,4% sobre os vencimentos. Hoje, o índice é de 3,2%, o que continuaria valendo para os demais servidores. O texto ainda aumenta a contribuição por dependentes. O piso para os filhos entre 21 e 38 anos deve subir de R$ 60 para R$ 90 e incluir uma nova faixa para os menores de 21 anos com a contribuição de R$ 60. Outra mudança é o aumento do teto de contribuição por beneficiário, de R$ 275 para R$ 500. E a reunião de plenário continua acontecendo com a obstrução da oposição. Eu converso agora com o repórter Ricardo Beguini, que está no plenário e tem mais informações sobre essa reunião. Boa tarde, Ricardo. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Joanita. Eu estou aqui em uma das galerias do plenário, acompanhando o desenrolar dessa reunião ordinária que começou às 14h. E a oposição continua firme no propósito, utilizando essa ferramenta legítima e democrática que a gente viu aí na matéria da Priscila Freitas, que é a obstrução, uma tentativa de impedir o prosseguimento dos trabalhos e ganhar tempo, e numa ação política convencer os colegas deputados a votar contra o projeto de lei que aumenta a contribuição dos servidores para custear o IPSENG, proposta que tramita em primeiro turno. Bem, e agora, há pouco, por volta das 6h, o presidente da Assembleia, deputado Tadeu Leite, que preside essa sessão, prorrogou por mais 2 horas a reunião de plenário. E hoje, além da proposição do IPSENG, estão na pauta outras 14 proposições, entre elas o projeto de lei de autoria da deputada Lê Portela, do PL, que institui a política da entrega legal,
dando visibilidade a uma previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que garante à gestante o direito de entregar o filho à adoção com o apoio do Estado. Bem, também na pauta está a proposição do deputado Betão, do PT, que cria a medalha Luiz Gama a ser concedida àqueles que se destacaram no combate ao trabalho análogo à escravidão e no combate ao tráfico de pessoas. Bem, é isso, Joanita, a situação permanece a mesma, um revezamento entre deputados e deputados da oposição, contrários ao projeto que aumenta a contribuição de servidores para o IPSENG. Se tiver alguma novidade, eu volto a falar com você. Obrigada, Ricardo. Bom, e nesta tarde, o Ricardo Beguini acompanhou também a tramitação do projeto que cria a Agência Reguladora de Transportes do Estado. A proposta passou pelas comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. A Artemig terá a função de fiscalizar concessões rodoviárias e parcerias público-privadas de infraestrutura. A autarquia terá autonomia administrativa, financeira, técnica e patrimonial. As atribuições são parecidas com as da ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre. Além de atuar na fiscalização, a Artemig terá competências de regulação, apoio tarifário e criação de normas. Na medida em que o Estado passa para a iniciativa privada, ele precisa ter controle daquilo que está sendo executado. E se isso não acontece, o serviço de má qualidade pode ser prestado, a modicidade tarifária pode não ser respeitada e, no final, a população pode pagar um alto preço. No mesmo projeto de lei, o governo propõe a criação do Sistema de Infraestrutura de Transportes e Logísticas do Estado, que poderá realizar concessões e parcerias público-privadas. O sistema inclui aeroportos, hidrovias, rodovias e o transporte ferroviário. Durante a audiência pública sobre o projeto, na semana passada, o governo reconheceu a limitação do Estado em fiscalizar contratos de concessões e parcerias público-privadas. Atualmente, há 10 deles vigentes, com mais de 20 bilhões de reais em investimentos. Os representantes do governo destacaram que a proposta não gera nenhum custo, uma vez que prevê o remanejamento de cargos existentes na estrutura do Estado. O projeto passou pelas comissões de Justiça e Administração Pública sem maiores questionamentos por parte da oposição. Mas as deputadas e deputados contrários ao governo esperam aprofundar o debate sobre a proposta no segundo turno. No meu entendimento, nós temos alguns impedimentos, empecilhos jurídicos nesse momento, legais, por conta da questão do teto de gastos. O meu questionamento o tempo todo foi por que não colocar a estrutura dessa agência dentro do DR, já que o DR deixou de ser um executor de obras e passou a ser um fiscalizador de contratos. A comissão especial criada para analisar uma possível mudança na Constituição Mineira liberou o texto para a primeira votação no plenário. O texto é de interesse dos servidores militares do Estado. Com a proposta de emenda à Constituição, bombeiros e policiais militares da reserva e os pensionistas deles passariam a ter direito a não pagar a contribuição previdenciária caso tenham algum tipo de doença incapacitante, como cegueira, cardiopatia grave ou esclerose múltipla. A isenção fica limitada ao dobro do teto do regime geral da Previdência, em valores atuais, cerca de R$15 mil. A proposta agora vai a plenário, são 2 turnos, mas você que é policial e bombeiro militar veterano, os reformados e da reserva e pensionistas, não depende de sanção do governador. Proposta de emenda constitucional, quem pode promulgar é a mesa da Assembleia. Portanto, nós vamos agora enfrentar 2 votações e o governo reconhece que errou e agora está tentando reparar o erro com os policiais e bombeiros militares e seus pensionistas. Moradores de Ouro Preto, na região central do estado, temem pela destruição da Serra do Botafogo, um dos principais símbolos do patrimônio natural e cultural da cidade. Em audiência da Comissão de Assuntos Municipais, convidados afirmaram que a serra está sendo ameaçada por projetos de mineração, que estão em processo de licenciamento ambiental para explorar a área. Participantes da reunião falaram da importância ambiental, histórica e cultural da serra, região de sítios históricos e nascentes importantes, como a do Rio do Carmo, um dos que formam o Rio Doce. O deputado Leleco Pimentel, que pediu a audiência,
é autor de 3 projetos de lei que buscam preservar a área e que já começaram a tramitar na Assembleia. Uma das propostas reconhece a relevância cultural da Serra do Botafogo. O parlamentar critica a instalação de empreendimentos que prejudicam o meio ambiente e as populações. A mineradora ou as mineradoras não têm mais escrúpulo. Agora mineram no seu quintal, debaixo do patrimônio, tiram populações, retiram a água e querem continuar a dizer que vão mudar a vida do povo. Mineração no Botafogo, não. Um decreto do governador que afeta povos e comunidades tradicionais do estado foi questionado em audiência da Comissão de Direitos Humanos. Uma convenção da Organização Internacional do Trabalho estabelece o direito à consulta livre, prévia e informada a povos e comunidades tradicionais quando houver alguma medida administrativa que possa afetar o território dessas famílias. Esse é o caso das concessões de licenciamento ambiental. O que é questionado por organizações ligadas aos direitos humanos é o decreto estadual de setembro deste ano que regulamenta a consulta livre em Minas. Representantes dessas instituições afirmam que há problemas, tanto na forma como foi construído o decreto, sem discussão com a população, quanto no texto. Um dos exemplos é o artigo que garante o direito apenas aos povos e comunidades reconhecidos ou certificados pelo Estado. Segundo instituições contrárias ao decreto, esse trecho desrespeita os princípios do autorreconhecimento e da autodeterminação, ou seja, de que os próprios povos tenham independência e a liberdade de se organizarem. Os participantes também criticam a previsão de que os empreendedores definam como será feita a consulta. O procurador da República em Minas, Edmundo Antônio Júnior, ressaltou que o decreto é inconstitucional, que é uma violação federativa e que descumpre obrigação internacional. A audiência foi pedida por 9 parlamentares, entre eles a presidenta da comissão, deputada Andréia de Jesus, que defende a revogação do decreto. Nós estamos falando aqui em Minas Gerais, a maioria das alterações são os grandes empreendimentos, como, por exemplo, a mineração. Então, o avanço da mineração, principalmente em territórios tradicionais, tem sido motiva o governador a retirar o direito da consulta prévia, livre e informada. Qualquer regulamentação, se houvesse necessidade, deveria ser feita pelo governo federal. A gente vai ouvir, mas também cobrar a derrubada desse decreto, que já é ilegal, imoral e só excita o ódio no campo. Segundo a representante do governo de Minas, Joana Lopes, também presente à audiência, a construção do decreto foi técnica com a intenção de tornar a consulta operacional e as regras execuíveis, possíveis de serem cumpridas. Ela afirmou ainda que o governo reconhece a consulta como um instrumento democrático e está aberto ao diálogo. Neste ano, a safra de cana-de-açúcar deve bater recorde no estado. Minas Gerais, segundo maior produtor do país, deve chegar a mais de 80 milhões de toneladas produzidas. A importância da cana para a economia mineira foi debatida em audiência pública da Comissão de Agropecuária e Agroindústria. Apesar da seca pela qual passou o estado neste ano e os inúmeros incêndios, a safra de cana-de-açúcar em Minas Gerais registra resultados positivos. Já foram moídas quase 70 milhões de toneladas do produto. Até outubro, esse volume estava 6,6% maior que o registrado no mesmo intervalo da safra passada. Segundo os especialistas, das cerca de 80 milhões de toneladas de cana que devem ser produzidas na safra deste ano em Minas, 49% estarão relacionados à produção de açúcar. Já o etanol responderá por 51% do volume produzido. Minas Gerais é o segundo maior produtor de cana-de-açúcar do Brasil, né? São quase 80 milhões de toneladas de cana. E essa cana-de-açúcar é transformada em alimento, né? Açúcar, e é transformada em combustível, que é o caso do etanol, e transformada em energia elétrica, a bioeletricidade. Minas Gerais tem 108 municípios canavieiros, um total de 1 milhão de hectares de cana e 28 cidades com indústrias relacionadas ao produto. A região com mais unidades produtoras é o Triângulo Mineiro.
O crescimento da produção de cana contribui para elevar o PIB do agronegócio em Minas, que cresceu quase 6% no último ano, de acordo com o levantamento feito pela Fundação João Pinheiro. Além do estado de Minas Gerais ser o segundo maior produtor, a cana é fundamental para os números, os recordes atrás de recordes que felizmente nós estamos batendo. Com mais de 1 trilhão do PIB, de forma geral do estado, e esse PIB, 22% foi da agricultura, tendo a cana-de-açúcar, seja na produção de etanol e todas as suas multiplicidades, salvando a lavoura. Conforme os dados do governo de Minas, a colheita estadual de cana-de-açúcar subiu quase 10 milhões de toneladas neste ano. A falta de mão de obra, investimentos em pesquisa e mais valorização dos produtores independentes, que correspondem por metade da produção mineira, são as principais demandas do setor. O desafio continua sendo a produtividade, como também da remuneração para os produtores de cana-de-açúcar. E mais do que isso, é buscar o reconhecimento e inclusão dentro de políticas ambientais, por exemplo, o RenovaBio, que o produtor não está incluído e a gente precisa incluir, e o produtor começar a receber por esse RenovaBio. Não dá para mais fazer qualquer tipo de atividade se você não buscar sustentabilidade ambiental. E a cana, a cadeia produtiva da cana, ela é altamente sustentável, porque a cana ela sequestra carbono, a cana ela combate a erosão, a cana você produz o combustível mais limpo que o mundo já viu, que é o etanol. Na manhã desta quarta, 4 comissões analisaram projetos de lei, decidiram temas de futuras audiências públicas e fizeram cobranças a órgãos públicos. Entre as propostas que avançaram está uma com medidas para o setor de controle de pragas. A Comissão de Meio Ambiente decidiu visitar o Parque Nacional da Serra do Gandarela, em Rio Acima, para verificar a preservação e as ameaças ao parque, com a concessão de licenciamentos ambientais para empreendimentos na região. Deputados também estão preocupados com os acionamentos indevidos das sirenes de alerta de rompimento de barragens da empresa AngloGold em Santa Bárbara. Já foram 6 avisos, o último no dia 30 de outubro, causando pânico entre os moradores e a falta de confiança no sistema. A comissão deve ainda visitar o Ministério Público para discutir as possibilidades de reparação por parte da mineradora. A Comissão do Trabalho vai realizar audiência pública para debater a proposta de emenda à Constituição Federal que reduz a jornada de trabalho e extingue a jornada 6x1, aquela que concede um dia de folga para cada 6 dias trabalhados. O requerimento é de autoria coletiva de deputados da oposição. Na mesma reunião, deputados deram parecer favorável ao projeto de lei do deputado Luizinho do PT, que pode proibir empresas condenadas por contratar mão de obra escrava de obter certificações ou selos de seus produtos. A matéria está em primeiro turno e ainda precisa passar pelas comissões de Agropecuária e Agroindústria e Desenvolvimento Econômico antes de ir a plenário. O plenário já pode analisar em votação final projeto do deputado Arlen Santiago que estabelece diretrizes para o funcionamento das empresas especializadas na prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas. O objetivo é garantir a qualidade e a segurança dos serviços prestados e minimizar o impacto ao meio ambiente e à saúde do consumidor e do aplicador dos desinfetantes. Só podem ser usados produtos registrados no Ministério da Saúde. O texto teve o aval em segundo turno da Comissão de Saúde. A Comissão de Minas e Energia escolheu os temas de audiências públicas. O objetivo é discutir em reuniões com convidados a transição energética com o uso de hidrogênio verde e biocombustíveis e melhorias no fornecimento de energia pela CEMIG e pela empresa Energisa. Os deputados ainda decidiram solicitar à Polícia Federal investigação sobre a atuação na Serra do Curral da empresa de mineração Pau Branco. E nas comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública, os parlamentares ainda analisaram 2 projetos de lei. Uma proposta é de interesse do governo de Minas, Ministério Público e Defensoria Pública. A outra reserva vagas para negros em concursos públicos. O projeto de lei que institui a reserva de vagas para pessoas negras nos concursos públicos dos poderes executivo, legislativo e judiciário de Minas Gerais recebeu parecer favorável de primeiro turno da Comissão de Administração Pública. A matéria agora já pode ser apreciada em plenário pela primeira vez.
A proposição estabelece que 20% das vagas oferecidas em concursos públicos para cargos efetivos e empregos públicos devem ser reservadas para candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou parecer pela legalidade do projeto de lei que pretende instituir o Fundo de Estruturação do Ministério Público e o Fundo Especial de Garantia do Acesso à Justiça. De autoria do governador, do Procurador-Geral de Justiça e da Defensoria Pública, a proposição também reajusta em 12% a tabela de emolumentos de cartório e as custas judiciais, destinando esses valores aos novos fundos. E a reunião de plenário, onde os deputados apreciaram o projeto sobre o IPSENG, acaba de terminar. E é para lá que a gente vai, porque o Ricardo Beguini tem informações sobre o andamento dos trabalhos por lá. Ricardo? Oi, Joanita. Então, voltamos, como eu disse, se houvesse uma novidade, a gente voltaria. E a novidade é essa aqui. A informação nova é essa, o plenário completamente vazio. Curiosamente, depois daquela nossa entrada ao vivo aqui da galeria do plenário, instantes após, houve então o encerramento da reunião ordinária, que foi marcada pela obstrução da oposição, que durante toda a tarde e o início da noite tentou impedir, e pelo jeito conseguiu, a votação do projeto do IPSENG, que aumenta a alíquota de contribuição dos servidores para custear o IPSENG. E a informação que a gente tem é que a reunião não houve nenhum acordo, apenas o deputado Betão solicitou o encerramento por falta de quórum e a reunião, sim, foi encerrada. Lembrando, então, que amanhã teremos uma nova reunião ordinária às 14 horas, mas o projeto pode estar na pauta, sim, o projeto pode estar na pauta, mas ela ainda não foi publicada. Então é isso, vamos continuar na expectativa, então, dos andamentos dos trabalhos no plenário da Assembleia. É com você. Obrigada, Ricardo. Bom, e agora é hora da agenda de amanhã. Você pode acompanhar aqui na tela comigo. As reuniões com a participação da população estão marcadas todas para a tarde. Às 3 horas, a Comissão de Meio Ambiente vai debater a repactuação do Acordo de Mariana, que busca reparar os danos causados pelo rompimento da barragem da mineradora Samarco, ocorrido em 2015. Um novo termo foi necessário diante do não cumprimento das obrigações previstas no primeiro acordo. Depois, às 5 horas da tarde, a Comissão de Educação vai até o Centro Estadual de Educação Continuada, que fica em Ibirité, região metropolitana aqui da capital, para conhecer a metodologia de ensino e ouvir a comunidade escolar. Há reclamações sobre planos de mudança, como o que determina que 80% das aulas sejam dadas à distância a partir já do próximo ano. Para acompanhar essas e outras reuniões aqui da casa, você pode acessar o nosso portal ou vir até o Legislativo pessoalmente. Nosso endereço é Rua Rodrigues Caldas, número 30, no bairro Santo Agostinho. Lembrando que você é sempre muito bem-vindo. Uma feira de economia popular solidária foi instalada hoje no Espaço José Aparecido de Oliveira, na Assembleia. A feira trouxe a produção de 16 pequenos empreendedores da capital e de outras cidades mineiras, a maior parte da região metropolitana de BH. Quitandas, doces, bolos, mel e compotas foram alguns dos produtos artesanais encontrados nas bancas. A iniciativa partiu da deputada Leninha, a pedido do Fórum Mineiro de Economia Popular Solidária. O fórum promove e valoriza o segmento, além de incentivar o consumo de produtos locais e saudáveis. O Jornal da Assembleia fica por aqui. Nós voltamos nesta quinta-feira com mais uma edição inédita. Se você quer rever as reportagens aqui do jornal ou também outros conteúdos da TV, basta acessar o nosso portal, almg.gov.br. Você também pode interagir com a gente nas redes sociais. Estamos no X e no Instagram. Amanhã a gente espera você para mais uma edição inédita. Uma ótima noite. Tchau!